Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no vídeo anterior. Confesso que eu sentei umas duas vezes para gravar esse vídeo, não gostei da forma como ficou gravado, estou regravando novamente. Então, para aqueles que estão tendo o primeiro contato com o assunto de funções e procedimentos, para aqueles que estão começando agora na parte de algoritmos, eu gostaria que vocês tentassem se concentrar ao máximo nessa explicação, porque o assunto de função e procedimento ele acaba sendo um pouquinho mais demorado para vocês captarem o raciocínio, o funcionamento dele, tá? Então, neste momento, não precisa se preocupar em saber quando é que você vai usar. Nossa, mas eu não entendi, eu ainda estou com dúvida, ainda estou inseguro. Relaxa, a gente ainda vai fazer muito, a gente vai ter muitos assuntos que a gente vai falar ao longo dessa playlist e a gente vai estar a todo momento, sempre que é possível, introduzindo formas de utilizar as funções e os procedimentos. Então, neste momento, eu quero que vocês apenas entendam a estrutura, como se constrói uma função, como que é a característica de funcionamento dela, saber o melhor momento de usar uma função ou um procedimento, isso vai vir com o tempo, tá bom? Então, eu vou separar esse assunto em vários vídeos menores para que vocês possam voltar e assistir novamente caso vocês tenham dúvidas, tá bom? Então, no vídeo anterior, a gente pegou um exemplo do jogo aqui, que era o jogo de corrida, né? E eu mostrei para vocês aqui uma série de exemplos de funções e de procedimentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui nesse jogo, né, a gente tem aqui, ó, se a gente clicar nesse botãozinho mais aqui ao lado das funções, a gente vai abrindo e mostrando o código dela. Então, isso aqui é apenas uma funcionalidade para facilitar você ter uma noção geral das funções e tal. Então, aqui, ó, cada bloquinho desse aqui ó, é uma função ou um procedimento. A gente vai ver a diferença disso, tá? Então, se a gente pegar o nosso programa principal, como a gente viu no vídeo anterior, na verdade o programa principal é apenas isso aqui, ó. É apenas esse código. Só que o programa principal ele vai fazendo chamadas de outras funções. Então ele chama aqui a função inicializar, depois ele chama a função finalizar, e aí ele vai executando aqui uma série de funções ao longo da execução do programa, tá bom? Então, quem não assistiu o vídeo anterior, sugiro que assista o vídeo anterior porque é uma continuação, tá bom? Se a gente também vier aqui na parte de ajuda, tá? Especificamente aqui na parte de linguagem e declarações, tem aqui ó, declarações de funções. Então aqui tem um resumo da teoria aí das funções, tá bom? E apenas relembrando, a gente já falou no vídeo anterior, mas apenas relembrando, por que a gente usa funções, né? Então o primeiro motivo é isso aqui, ó, a redução de código duplicado em um programa. Então às vezes, durante a programação de um algoritmo bastante grande ou de um software grande, às vezes você vai perceber que você está repetindo um determinado bloco de código. Você escreveu uma sequência de linha de comandos que ela está se repetindo toda hora. Então ela se repete no começo do programa, depois mais no meio, depois mais embaixo. E aí vamos imaginar que você tem ali 10 linhas de código que está se repetindo. E ela se repetiu em 3 lugares diferentes. Não faz sentido você repetir essas 10 linhas de código 3 vezes. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essas 10 linhas de código, levar para um local específico, dar um nome para esse bloco de comandos, que é o que a gente chama de função ou procedimento, e todas as vezes que você, num determinado ponto do programa, você precisar usar a funcionalidade daquela função que você criou, você simplesmente faz a chamada dela. Então é muito mais fácil porque você não tem que ficar repetindo esse código, você não tem que ficar duplicando ele. Ah, Rogério, mas eu posso copiar e colar. Sim, tudo bem, você pode copiar e colar. Mas o que acontece? É muito comum, às vezes, na programação, às vezes a gente, ao longo do tempo da vida do programa, a gente tem que voltar e fazer algumas adequações, uma correção de bug, ou colocar uma nova funcionalidade naquele algoritmo. E se você tiver que fazer uma alteração naquele bloco de 10 comandos ali, então se você tem ele repetindo 3 vezes dentro do seu programa, você vai ter que repetir aquela inserção ou aquela modificação que você está fazendo em 3 locais diferentes. Então faz mais sentido você agrupar esses comandos, dar um nome específico para isso e depois vai trazer muito mais facilidade na manutenção do código, uma série de outros motivos. Então aqui ó, a gente tem alguns elementos que justificam a utilização de funções e procedimentos. E toda linguagem de programação possui
funções e procedimentos, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó, melhorar a interpretação visual de um programa. Então, se você tem um programa muito grande, né, com muitas linhas de código, e você não separa ele em blocos funcionais, né, funções específicas, fica confuso de você entender aquele programa, tá bom? Seja você, depois de um tempo, voltando e analisando o código-fonte daquele programa que você mesmo desenvolveu, ou uma outra pessoa, tá? Então, a gente vai falar aí nos próximos 2, 3 vídeos sobre funções e procedimentos. Nesses 2, 3 vídeos eu quero que vocês se concentrem em apenas as características da função e do procedimento. E ao longo dos próximos vídeos, todo o exercício que a gente for fazer a implementação que der para utilizar função e procedimento, a gente vai utilizar para poder ficar reforçando esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Então nesse vídeo aqui, eu quero que vocês compreendam apenas a característica da declaração da função, tá? Então a gente tem dois pontos aqui que eu quero que vocês saiam desse vídeo de uma maneira muito clara. O que é a declaração de uma função? E a chamada da função, chamada ou invocação, ok? Ou execução da função. Sempre quando eu falar aqui função, leia função ou procedimento, tá bom? Eu vou explicar a diferença de um e de outro, e aí vocês vão conseguir entender, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, entendido, né, as principais características do porquê que a gente usa a função, então para deixar o código mais fácil de ser entendido, né, ou para evitar a repetição de código, né, então quando você chegou à decisão, falou assim, não, olha, meu código aqui precisa de uma função ou de um procedimento, certo? Então quando você chegar a essa definição, que a gente vai exercitar isso mais à frente, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você faz é, você vai declarar a função, você vai escrever essa função, certo? Então, a função no Portugal sempre é definida a partir da palavra reservada função. Então, você coloca a palavra função. Aí aqui você vai ter um nome, que eu estou colocando de xxx, um abre e fecha parênteses e um abre e fecha chaves. Então, note que essa função que a gente acabou de criar aqui, a xxx, ela é muito parecida não, ela é igual à função início. Então, tá aqui, ó, função início, abre e fecha chaves, ok? Então, a função início é uma função como qualquer outra. Então, obrigatoriamente, o nosso programa precisa ter pelo menos uma função. Todo programa que a gente escrever, pelo menos, precisa ter uma função. E no Portugal, a função principal, a função onde tudo começa a execução, ela sempre vai se chamar início. Então, você não pode vir aqui, ó, e trocar isso aqui para outro nome. Início, X, você não pode. Tem que ser a palavra início, tá? Porque quando a gente executa o nosso programa, ele está configurado para procurar o código que está escrito dentro da função início, certo? Aí essa função início, por sua vez, ela pode fazer a chamada de outras funções, tá bom? Então nesse momento a gente está fazendo a declaração da função. Então aqui eu acabei de criar uma função chamada xxx. Bom, se eu quisesse criar uma outra função, função yYy, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então esse aqui é o esqueleto de uma função. Então sempre que você precisar escrever uma função, você vai colocar a palavra função, você vai escolher o nome para ela, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ok? Bom, então esse é o esqueleto básico de uma função, tá? Bom, o objetivo da gente fazer funções é justamente agrupar conjunto de comandos, como a gente viu. Então dentro da função aqui, ó, dentro das chaves que delimitam o início e o término da função, a gente pode colocar qualquer comando que a gente aprendeu até o momento. Declaração de variável, uma operação matemática, atribuição de valores, comando leia, um comando escreva, um se. Tudo que a gente aprendeu até agora e tudo que a gente vai aprender ainda pode ser colocado dentro de uma função. A única coisa que não pode acontecer é isso aqui, ó. Você não pode ter uma função dentro de outra função. Isso aqui você não pode ter, que seria o aninhamento, né? No se é possível a gente fazer. Você pode ter uma estrutura de decisão, né? Um se dentro do outro, que seria um aninhamento de estruturas de decisão. No caso de função, não. No caso de função, a gente não pode ter aninhamentos de função, certo? Bom, então esse é o esqueleto da nossa função, certo? Outra característica que a gente tem que levar em consideração é as funções, elas têm que ter nomes únicos, elas não podem se repetir. Então, se eu chamei isso aqui de xxx, eu não posso ter uma outra função que também chame xxx, tá? Então, os nomes eles não podem se repetir, ok? Então essas são as características básicas da declaração da função, certo?
Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um escreva dentro da função x, só para a gente simular aqui a execução. Então eu vou colocar comando 1, xxx, vou colocar comando 2, xxx, comando 3, xxx. Na y eu vou colocar comando 1, yyyy, e aqui na a eu vou colocar comando 1, aaa. Então a gente pode ter quantos comandos a gente quiser dentro de uma função, tá bom? Normalmente a gente escreve as funções pequenas, tá? Vocês vão pegar o jeito de usar as funções. Normalmente a gente deixa as funções elas bem pequenas. A gente faz a função para ela ser bem específica, tá? Para ela fazer um cálculo bem específico. Porque o objetivo de criação de função é justamente a gente deixar o código mais simples de entender. Então, se você começa a estruturar em blocos menores, fica mais fácil de você entender. Se você sabe que aquele bloco faz uma determinada coisa, o outro bloco faz outra determinada coisa, fica mais fácil de entender do que você escrever uma função gigantesca com um monte de coisas, tá? Então é normal você, às vezes, ter uma função com um comando só, ou com 2 comandos, tá? Então, normalmente, é comum ter essa característica, tá? Bom, vamos executar o nosso código aqui. A gente executou o nosso código e note que só saiu a palavra olá mundo. Não saiu o comando YY, o comando 2, o comando 3, não saiu essas outras, esses outros resultados. Por quê? Porque apesar da gente ter declarado 3 funções, a gente não fez a chamada das funções. O que é fazer uma chamada da função? É você falar que você quer executar aquela função. Então aqui eu declarei as funções, mas em momento algum no programa início eu disse que eu queria executar uma determinada função. Então, se por algum motivo você, nesse ponto aqui do código, na linha 23, você quisesse executar o código da função xxx, aí você iria fazer a invocação da função, ou a execução da função, ou a chamada da função, certo? Então, para fazer a chamada da função, execução ou invocação, a gente simplesmente coloca o nome da função, abre e fecha parênteses, tudo bem? Aqui a gente vai estar chamando então essa função. Então note que na hora que eu executar agora, saiu lá o comando 1, comando 2xx, comando 3 e olá mundo. Saiu tudo coladinho aqui porque a gente não quebrou as linhas, ok? Então a gente teve aqui a invocação da função xxx. E eu posso chamar a função xxx quantas vezes eu quiser. Se eu quiser chamar ela 3 vezes seguidas aqui e uma vez aqui depois do escrever, eu posso, tá? Você pode fazer a chamada de função em qualquer ponto do código que você quiser. Você pode chamar a função dentro de um if, ok? Tá? Em qualquer ponto do seu código. Então, se a gente executar aqui, olha só lá, saiu o comando 1xx, 2xx, 3xx, por conta da invocação aqui da linha 23. Depois repetiu de novo, comando 1, 2 e 3, por causa da chamada da função na linha 24. Depois de novo, 1, 2, 3, por causa da chamada na linha 25. Aí veio olá mundo e depois comando 1, 2, 3, porque a gente fez a chamada da função novamente. Então a gente pode fazer a chamada da função quantas vezes a gente quiser, tá bom?